Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Vocês estão percebendo que se tem uma coisa que a gente pode ter certeza que meus equipamentos não estão aguentando fazer essa transmissão. Hoje realmente deu um piripaque no áudio no início. Eu já nem tentei transmitir no Facebook, então eu gostaria de pedir vocês, se puderem ajudar aí compartilhando para a gente aumentar o alcance todos os dias que eu tento transmitir no Facebook. Eu tomo um couro danado, não dá certo transmitir no Facebook e no YouTube com o equipamento que eu tenho hoje. Eu tenho que dar uma aperfeiçoada porque, assim, digamos que o meu equipamento está muito lento para fazer isso e vai dando problema, mas vocês podem ajudar compartilhando no Facebook. Isso é muito simples. Vocês, por favor, copiem o link dessa transmissão e compartilhem aí nas redes de vocês. E é importante que todo mundo ajude compartilhando, porque tem aquelas pessoas que compartilham mais, mas na hora que elas compartilham, chega um certo número de compartilhamentos, o Facebook acaba marcando como spam e a coisa não chega para ninguém. Então o ideal é que o maior número de pessoas compartilhasse e não apenas alguns compartilhassem demais. Eu vou agradecer aqui os primeiros comentários. O Clicério de Almeida, deixa eu colocar aqui na tela. O Clicério traz aqui pra gente: seguidores do canal, venham participar do grupo no WhatsApp, Clube Estopa. Ele deixa o número dele aí pra galera participar. Rafa Martins, boa noite, Estopa. Comecei a te acompanhar por indicação do meu pai, que é seu fã. Manda um abraço para ele. Francisco Mendes, você é fera, estamos juntos. Muito obrigado, Martins. Muito obrigado, Francisco Mendes. Muito obrigado pela ajuda aí, né, divulgando o meu trabalho e convidando seu filho para assistir, né? Quando um pai sugere alguma coisa para o filho, é porque o pai realmente acredita que essa coisa é boa. Olha, pessoal, eu queria pedir mais uma vez, enquanto eu ajusto aqui para tentar tirar essa bolinha que fica na frente, eu queria pedir mais uma vez para vocês ajudarem compartilhando aí para a gente aumentar o alcance. Isso é realmente muito importante. Se a gente não fizer esses compartilhamentos, o alcance fica limitado. E eu estou tomando bastante cor aqui com o tamanho aqui do quadro, mas eu vou conseguir esconder a bolinha agora. Deixa eu trazer de novo aqui os comentários. Então aqui os comentários e agora deixa os comentários rolando. Isso. Pessoal mandando boa noite. Davi Delgado. Ô, Léo, podia falar sobre a Glaze Hoffman, que foi citada por receber 3 milhões em Caixa 2. Olha, Davi Delgado, a única coisa que eu quero nesse momento é o telefone dela para eu pedir pelo menos a metade para mim. Se você souber o telefone dela, por favor, me passa. Eu vou bater um FIP de dinheiro emprestado, que eu estou precisando comprar um computador. Então, eu particularmente preciso melhorar a transmissão aqui. Se ela recebeu 3 milhões de Caixa 2, faz o favor, me passa o número do telefone dela, que eu já vou ligar e pedir ela um pouquinho de dinheiro. Ó, Glaze, manda um dinheiro aí para ver se eu consigo melhorar um pouco a performance do computador, que está travando toda hora. Já estamos no WhatsApp também, José Benedito. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho. Que susto, achei que o Delgado tinha voltado. Não, parece que esse Delgado aí é filho do grande Delgado lá, o Delgado revoltado que quer fazer confusão. E Maier Mendes pergunta: e o Manteiga? A perseguição continua? Olha, a perseguição, gente, essa coisa de Delgado Kid, porque tem o Bolso Kid, tem o Delgado Kid também. Essa questão da perseguição, ela vai continuar. Né? Obviamente ela vai continuar, porque nós estamos vivendo uma situação muito pesada, né, que eles estão trazendo aí para o Brasil coisas absurdas para o futuro do Brasil e, obviamente, essas coisas vão desencadear aí muita fome, vão desencadear muito problema no Brasil. E, normalmente, manter as pessoas presas é a melhor forma de evitar que essas pessoas possam ser os próximos líderes. Se o Lula tivesse solto, obviamente, ele teria sido eleito. Então, se eles prenderam o Lula para ele não ser eleito, imagina quem que eles não vão prender para evitar que as pessoas sejam aclamadas, né? Eu vou até trazer aqui, né, já que a gente está falando de perseguição, a resposta a respeito dessa situação aí, né? Todo mundo sabe, né? A PGR é a pessoa responsável por denunciar os crimes no Supremo, ou seja, quando um crime é relacionado a pessoa importante, quando é relacionado a coisas federais de alto nível, como eleições federais, quem faz o pedido é o chefe máximo do Ministério Público Brasileiro. No caso, é a Raquel Dodge, aquela casada com o americano.
ela pediu a devolução de 19 milhões de reais da campanha do PT. Segundo ela, o Lula tem que devolver. A resposta é que ilegal foi a cassação de Lula, não a campanha. Olha, gente, vamos cair na real. Se isso não for, sinceramente, se isso não for perseguição, vocês vão me desculpar. Não existe nada nesse mundo que se enquadra no conceito de perseguição. O Lula foi condenado por um juiz que hoje é ministro do candidato que só venceu porque o Lula foi preso. Eu vou repetir para que vocês consigam colocar isso na cabeça, eleitores do Bolsonaro. O Lula foi condenado para não participar das eleições. Uma vez que ele não participou das eleições, ele estava em primeiro lugar. Se alguém conseguir achar uma pesquisa aí que o Lula não estava em primeiro lugar, que mande, por favor. Ele estava em primeiro lugar em todas as pesquisas. Então me chega o Sérgio Moro e condena o ex-presidente Lula usando provas que não são aceitas no ordenamento jurídico brasileiro. Tudo bem, pode ser aceita nos Estados Unidos, pode ser aceita em Marte, pode ser aceita onde for, mas nós ainda estamos no Brasil. Todo mundo faz vista grossa no Poder Judiciário, porque, afinal de contas, existia uma expectativa de que, com Lula preso e liberaloides no poder, o Poder Judiciário teria aumentos. E realmente foi o que aconteceu. O Poder Judiciário teve aumento. Mas um detalhe é o seguinte: o Lula foi condenado injustamente. A pessoa que condenou o Lula hoje é ministro do cara que só ganhou porque o Lula foi condenado. E me aparece a responsável pelo Ministério Público e agora vem pedir a devolução do dinheiro da campanha do Lula. Só para vocês terem uma ideia como que isso tá um estapeamento na cara do brasileiro. Peraí, o cara foi condenado injustamente, tentou se eleger porque estava em primeiro lugar em todas as pesquisas. Olha só, o cara estava em primeiro lugar em todas as pesquisas, ele foi impugnado por um golpe e eles ainda querem colocar no Lula a culpa de ter se candidatado. O brasileiro só vai entender o que está acontecendo na hora que for tarde demais. O brasileiro só vai entender o estapeamento na hora que for tarde demais. Deixa eu fazer publicidade desse vídeo aqui que a Nana Neném traz. Muito obrigado, Nana. Superchat muito importante para o crescimento dos canais. Ela fala sobre o vídeo que desconstrói o Olavo de Carvalho, que está no canal Meteoro Brasil. Então, pessoal, já que ele já está em 11º e ele desconstrói o Olavo de Carvalho, vamos todo mundo trabalhar compartilhando esse vídeo para ele chegar em primeiro. Francisco Rafael, apesar de que agora não adianta muito, né? Olavo de Carvalho já é aí um dos mais importantes, uma das mais importantes figuras do governo Bolsonaro. Francisco Rafael, Léo, boa noite, manda um abraço para a família Cripa, de Várzea Grande. Sai muito fã de você. Abração. Muito obrigado. Muito obrigado. Deve ser Cripa, que deve ser italiano, e tem o doppia P, né? Aí fica esticado aí. De Várzea Grande, muito obrigado, Francisco Rafael, muito obrigado, família Cripa, abração para vocês, muito obrigado pelo carinho. E deixa eu pedir vocês mais uma vez para, por favor, compartilharem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante, eu não estou transmitindo mais no Facebook, o desgaste de transmitir no Facebook está muito grande, o meu equipamento realmente não aguenta e na hora que eu tento transmitir no Facebook, tudo trava, dá pau, dá problema no áudio, dá problema em tudo. Então, se vocês puderem ajudar aí compartilhando no Facebook também, isso vai ajudar muito. Eu não vou, pelo menos enquanto eu não tiver um equipamento mais novo, eu não vou tentar transmitir também no Facebook. Eu acho que isso acaba prejudicando. Eu vou trazer aqui também para vocês, hoje eu vou fazer questão de trazer algumas notícias, porque hoje tem muitas notícias. Bolsonaro compara índios em reservas a animais em zoológicos. Uma crítica que eu faço, e hoje eu vou fazer elogio ao Bolsonaro, tá? Hoje eu farei elogio ao Bolsonaro, porque eu prometi que toda vez que o Bolsonaro fizesse algo contra as elites e a favor do povo, eu faria um elogio ao Bolsonaro. E hoje é um dia que eu vou fazer isso. Mas não é por isso aí, não. Isso aí é uma forma de vocês perceberem o que é uma pessoa politicamente despreparada. O Bolsonaro, ele trabalhou durante 30 anos quase em cima de sensacionalismo, radicalismo, gritaiada. E é claro, gente, que isso acaba conseguindo eleitores. Todo tipo de radicalismo consegue eleitores. Eu me lembro que quando o Tiririca foi eleito, eles tentaram várias experiências esdrúxulas. Tiririca foi a experiência esdrúxula mais bem sucedida, mas obviamente eles tentaram o Tiririca como experiência esdrúxula porque já tinham aí uma experiência do Bolsonaro como sendo o candidato esdrúxulo da ignorância, do radicalismo. Mas não sei se vocês
se lembram, tinha uma candidata, com todo respeito a quem gosta do erotismo, não estou falando a respeito disso, o que eu estou querendo dizer é que isso não tem compatibilidade com a política. Tinha uma candidata a deputado federal que a campanha dela era não mostrando o rosto. Ela aparecia, o máximo que podia ser mostrado de bunda no horário eleitoral era mostrado e ela colocava realmente a bunda avantajada para tentar conseguir votos com isso. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todo tipo de candidato esdrúxulo consegue votos. O detalhe é que, entre várias opções esdrúxulas, a pessoa tem que escolher uma. O Tiririca acabou vencendo as opções esdrúxulas, é sem dúvidas um sucesso de esdrúxulidade. O Bolsonaro é uma opção esdrúxula no sentido de que ele não consegue entender política. Ele fala radicalismos que acabam compatibilizando com a sociedade brasileira. O que eu estou querendo dizer para vocês? O que eu estou querendo dizer é que quando uma pessoa vem de um radicalismo de 28 anos como parlamentar, sem ao menos pesquisar um pouco sobre política, porque para ele sempre deu muito certo. Ele veio com radicalismo, conseguiu votos. Mais radicalismo, conseguiu votos. A pessoa que não tem preparação nenhuma, ela acaba fazendo idiotices do tipo: vou sair do acordo do clima. Quando ele fala que vai sair do acordo do clima, ele ignora o fato de que os países permitem o Brasil de vender na Europa, por exemplo, porque o Brasil é signatário de um acordo. Se o Brasil sai desse acordo, o Brasil não é Trump que vai sair do acordo e vai ficar por isso mesmo, não. Se o Brasil sai, o Brasil perde o direito de vender para os países do acordo. Então, tem uma contrapartida. O Bolsonaro, ele consegue ser tão inocente nesse sentido que é mais ou menos assim: eu vou entrar numa agência e, olha, se fosse possível eu faria isso, né? Se eles deixassem eu faria isso. Vou entrar numa agência, vou comprar um carro zero de 500 mil reais e depois eu vou simplesmente não pagar as prestações. Não, não pode. Quando você participa de alguma coisa, tem a contrapartida. A contrapartida para você participar do mercado internacional é você aderir aos acordos que são pactuados entre os países. Entre esses acordos está o acordo do clima. O Bolsonaro acha que pode simplesmente falar que não vai querer o acordo do clima e vai ficar por isso mesmo. Ele começa a perceber que na vida real a política é bem diferente daquilo que passava na cabecinha dele. E quando ele fala uma questão de que os índios nas tribos são como animais no zoológico, ele tem uma intenção que, pelo menos dentro do eleitorado dele, vai ser compreendida como uma boa intenção. É muito importante a gente entender que o Bolsonaro não está falando isso porque ele quer desrespeitar os índios. A incapacidade dele de perceber que isso desrespeita os índios que é o problema. Se a intenção dele fosse sempre desrespeitar, a gente estaria lidando com um ignorante instruído. O problema é que quando ele desrespeita as pessoas sem a intenção de desrespeitar, a gente vê que a gente está lidando com um ignorante extremamente despreparado. O que ele acha é que ele vai virar e falar coisa do tipo: os índios nas tribos são como animais no zoológico. Ele está querendo dar uma conotação libertadora, uma espécie de: olha, índios, venham para a cidade, venham para a civilização. O detalhe é que você não tem que desrespeitar o espaço dos outros. Você, como político, você tem que respeitar o próximo dentro do seu espaço. Os índios estão lutando para se manter em suas tribos e manter a sua cultura há muito tempo. A ideologia dele de que as minorias precisam se curvar às maiorias é uma ideologia não política. Essa ideologia não política, se ela cresce no Brasil, ela pode, obviamente, passar por cima de várias culturas, que são as culturas que fazem o Brasil. Hoje, existe uma tendência muito grande, e essa tendência é normal no liberalismo, uma tendência de achar que você tem que passar por cima de tudo aquilo que não produz dinheiro. É mais ou menos assim: olha, absolutamente tudo que é menos produtivo no aspecto financeiro, eu tenho que passar por cima. Aí o cara pensa: não, os índios estão lá nas aldeias, eles poderiam estar na cidade produzindo bens econômicos, então eles são inúteis. Vamos tirar das aldeias e vamos trazer para a cidade. O detalhe é o seguinte: se você é um Estado e se propõe como Estado mínimo, o que você não deve fazer é interferir na cultura das pessoas e na vida das pessoas. Então você vê como que o Bolsonaro não tem preparo político. Como que ele está distante de uma realidade de respeitar o próximo dentro do ambiente do próximo. Deixa eu trazer aqui o superchat do Carlos Wagner Miranda.
Valdênia e Carlos Wagner de Planalto, Bahia, ligados todos os dias. Um abraço. Muito obrigado, Carlos Wagner Miranda Silva, e muito obrigado, Valdênia. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Eu queria pedir mais uma vez, se vocês puderem ajudar aí compartilhando para a gente aumentar o alcance. Eu parei de transmitir no Facebook por falta de capacidade técnica para isso. Meu equipamento não está realmente aguentando. Todos os dias eu tenho muitos problemas, e hoje que eu estou vendo que eu estou transmitindo somente no YouTube, eu estou reparando aqui que o computador não está chegando em 100% do CPU, então eu vou manter dessa forma. Assim eu imagino que eu vou ter menos problemas. Então, muito obrigado para vocês que compartilharam. Se vocês puderem compartilhar no WhatsApp, no Twitter e também no Facebook, isso ajuda muito a aumentar o alcance. Deixa eu deixar o bate-papo rolando aqui. Enquanto isso, eu vou procurar outra... Vou procurar aqui outra notícia que mostra os primeiros resultados dos pronunciamentos do Bolsonaro. Eu falei com vocês uma coisa. Eu me reservo no direito de usar o meu... Como é que é mesmo? Reservo-me no direito de usar a minha liberdade de deboche. Eu faço questão de usar a minha liberdade de deboche, mas vou elogiar também. Vou elogiar também, claro. Mas, no entanto, é muito mais deboche do que elogio. É o que eu falei. O Bolsonaro imagina que ele pode simplesmente chegar e falar que vai fazer um país subdesenvolvido como o Brasil, um país que aniquilou a própria indústria através da Operação Lava Jato, um país que está caminhando para ser colônia dos Estados Unidos, agora quer bater o pé e falar que vai sair do acordo do clima. Só que não é bem assim. Aí aparece o bloco dos BRICS, um bloco que talvez o Brasil esteja vivendo aí seus últimos dias, que provavelmente, imagino eu, que o Brasil vai ser expulso do BRICS. Na hora que o Brasil começar a dificultar as coisas para o BRICS e começar a facilitar demais para os Estados Unidos. Gente, a ideia do BRICS é o nascimento de um terceiro bloco. Imaginem o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o nascimento de 2 blocos econômicos importantíssimos. O bloco liderado pelos Estados Unidos, que é aquele bloco que era chamado de bloco capitalista, mas a gente pode chamar de bloco ocidental, e um bloco que era o bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses 2 blocos econômicos, eles acabavam se isolando, é mais ou menos assim, clube de um, clube do outro. Hoje nós temos um grande mundo capitalista, mas a gente continua tendo polarizações. A gente precisa admitir que a Rússia tem ainda a liderança de um bloco, surgiu a China aí liderando também por outro lado. A intenção do BRICS era o nascimento de um terceiro bloco com a finalidade de assumir a ponteira, porque dentro do BRICS está aí um dos maiores produtores de matéria-prima, de commodities, um país que estava em processo de industrialização, que é o Brasil. Também tem a China, a indústria do mundo. Então, a tendência era que o BRICS tomasse a ponteira mundial. Só que, com o golpe de Estado no Brasil e agora também a guerra econômica contra a China, a finalidade de tudo isso é, obviamente, baquear o BRICS. Só que quem realmente está prejudicando o BRICS de dentro do BRICS é o Brasil. Então, imagino eu que o Brasil vai ser expulso do BRICS, principalmente com essa definição aí do Bolsonaro eleito e já começando a tomar essas atitudes, falando bobeira contra a China, né? A bobeira contra Cuba gerou para o Brasil esse prejuízo aí no programa Mais Médicos. As bobeiras contra a proteção ambiental gerou aí uma resposta vinda de todos os lados, inclusive do próprio BRICS. E agora o Brasil pode se isolar e ser simplesmente aquilo que eu tenho falado há muito tempo, uma colônia dos Estados Unidos e, obviamente, de Israel. Isso mostra que o preparo do Bolsonaro é muito pequeno no sentido de saber a diferença do que ele fala dentro do Congresso e do que ele fala para o seu eleitorado e do que ele fala como chefe de Estado. Existe uma diferença muito grande. O Bolsonaro, como deputado, ele pode falar a bobeira que ele quiser, que ele vai ser simplesmente criticado ao redor do mundo. O Bolsonaro, como presidente, uma bobeira que ele falar pode custar para o Brasil bilhões em prejuízos, como, por exemplo, falar coisa do tipo, olha, cubanos são terroristas. Quando ele fala uma coisa dessa, obviamente, ele prejudica os mais pobres que precisavam da medicina cubana. Quando ele fala coisa do tipo que semelhante à ideia de que muçulmanos são terroristas, ele está fechando as portas do Brasil para muitos negócios. E o fanático que acha que você pode desrespeitar os muçulmanos
porque você vê filme americano e acha que todo muçulmano é terrorista, eu gostaria de te lembrar que me parece que é 1,7 bilhões de pessoas ao redor do mundo e pode ter certeza que pelo menos 1/3 da produção brasileira vai para eles. Então, é uma coisa muito, muito maior do que o alienado eleitor do Bolsonaro pensa. Então, a coisa é muito grande. Digamos que o prejuízo que o Bolsonaro pode causar para o Brasil com essas loucuras dele, com essa falta de papas na língua, essa falta de conhecimento que eu considero um extremo desrespeito, 28 anos de Congresso, não saber o que é tripé econômico, 28 anos de Congresso, não saber como funciona o empréstimo do BNDES, até hoje falando sobre caixa preta do BNDES. Antes eu achava que era má fé, hoje eu percebo que ele realmente não sabe. Eu fiquei durante muito tempo calculando que Bolsonaro seria um grande ator. Para mim, Bolsonaro era um grande ator, uma pessoa que realmente sabia falar mentiras para o seu público, e eu percebi que o Bolsonaro conquistou a população exatamente porque ele acredita no que ele fala. O Bolsonaro realmente acredita nessa história que ele fala de comunismo. O Bolsonaro realmente acredita que o BNDES estava dando dinheiro para outros países. O Bolsonaro realmente acredita que existe uma caixa preta do BNDES. E é exatamente por isso, por ele acreditar, que ele transmitiu tanta verdade nessas lives que ele fazia. Durante muito tempo, eu divulguei a história do kit gay como kit gay, a grande mentira do Bolsonaro. Hoje eu percebo que o Bolsonaro nunca leu o projeto do kit gay. O Bolsonaro falava mal do kit gay sem ter lido o projeto e ele realmente acreditava que aquilo era para crianças de 6 anos. Eu tenho uma ideia completamente modificada agora, porque olha, até o momento das eleições, eu imaginava que o Bolsonaro era um gênio que estava manipulando a informação e controlando seus eleitores. Eu pensava, olha, esse cara é muito inteligente, esse cara consegue interpretar a existência de um kit gay para criança de 6 anos, esse cara consegue interpretar a ideia de que o Brasil deu dinheiro para países comunistas com o BNDES, esse cara consegue fazer de conta que vai vir um comunismo devorador para o Brasil e vai transformar o Brasil em Cuba. Eu achava que o Bolsonaro estava de comum acordo com os Estados Unidos para colonizar o Brasil. E hoje, quando eu vejo o Bolsonaro se manifestar de uma forma tão irresponsável, tão infantil, eu percebo que o Bolsonaro, na verdade, não sabe de absolutamente nada. O Bolsonaro não sabe como funcionam os negócios internacionais, o Bolsonaro não sabe como funcionam os regimes internacionais. É mais ou menos assim, olha, para você ter direito de vender nos países de primeiro mundo o seu produto e para você ter direito de importar tecnologia desses países, você precisa cumprir regras. Tem a Organização Internacional do Trabalho. Ele não pode acabar com o Ministério do Trabalho e achar que nada vai acontecer com o Brasil fora do Brasil, porque existem critérios para você participar dos negócios internacionais. Um deles é se submeter às regras da Organização Internacional do Trabalho. Outro critério muito importante é se submeter aos pactos relacionados à diminuição da emissão de carbono, que é pactos do clima. Inclusive, um dos primeiros foi no Brasil, e existe inclusive um ranço, né? Porque foi no Brasil que um presidente falou que a poluição é bem-vinda. E acontece, gente, que olha, eu vou falar com vocês com toda a sinceridade, quando a gente para pensar sobre o aspecto técnico, a imposição do Brasil conter a produção para não poluir, ela é ruim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, essa coisa de impor ao Brasil a obrigação de não poluir é uma tomada da nossa soberania. O que eu quero dizer é que se fosse possível o Brasil simplesmente falar, não, nós não vamos obedecer o Pacto do Clima. Da mesma forma que quando você entra numa loja, compra um carro, é ruim você estar pagando as mensalidades. O bom seria se você tivesse comprado à vista, ou se então se eles perdoassem de você, ter que pagar as mensalidades, né? Mas é uma obrigação. Claro que seria fantástico se o Brasil pudesse sair do Pacto do Clima e produzir sem ter as restrições internacionais. Mas o que me deixa impressionado é a falta do conhecimento do presidente da República eleito de não saber que no momento que ele fala uma bobeira dessa a respeito do Acordo do Clima, ele causa um desgaste muito grande no resto do mundo, porque o Brasil tem que se submeter a esses acordos internacionais sob pena de receber sanções. E o Brasil não são os Estados Unidos,
né? O Brasil não é do tamanho dos Estados Unidos economicamente para falar que vai pular fora e pronto. Não é assim que funciona. Somos um país subdesenvolvido que precisa desses acordos internacionais. Então, eu fico impressionado com a falta de conhecimento do cara que foi eleito presidente da República e falou bobeira durante 28 anos e acha que agora eleito presidente da República pode continuar falando bobeira. Deixa eu agradecer vocês aqui pela participação, os comentários subindo. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Queria pedir mais uma vez para vocês, se puderem ajudar e compartilhando para a gente aumentar o alcance. Rogério Conde, cara, o que disse o Conde? Cara que tem problema de sanidade mental não pode ser presidente ou ter cargo público. É louco mesmo. Esse cara é o cara que vai educar o brasileiro para o brasileiro entender como foi feito de bobo, né? Hoje vamos comentar, eu nem vi que... Solange Trindade. Bolsonaro demonstra, vou conseguir segurar aqui, claramente em sua colocação e atitudes, não possuir a mínima condição de governar esse país. Olha, Solange, eu imaginava que o Bolsonaro estava fazendo um personagem, eu imaginava isso, e eu imaginava que depois que o Bolsonaro fosse eleito, ele ia mostrar-se mais inteligente, ia parar com essa bobeira aí de comunismo, ia parar com tudo isso. O Bolsonaro tem escolhido crianças, intelectualmente falando, crianças como esse diplomata brasileiro aí, viva Trump. O cara não tem a mínima noção que existe uma concorrência de interesses. Antes eu achava que era um pacto do Bolsonaro para entregar o Brasil para os Estados Unidos. Hoje eu vejo que não. O cara é tão bobão que ele não percebe que os Estados Unidos não querem vir para o Brasil para colocar a Disney. Ele não percebe que os Estados Unidos têm um interesse contrário aos interesses do Brasil. Ele deve achar, assim como seus seguidores acham, que quando o Brasil fizer um acordo com os Estados Unidos, o Brasil vai prosperar. Por incrível que pareça, isso deve passar na cabeça do Bolsonaro. E eu percebo isso no momento que a gente vê o Bolsonaro falar tanta bobeira já como presidente da República eleito. Deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Rogério Conde fala, não, ele é louco da mente mesmo, estão usando ele, Léo, é o que eu acho nesse momento, né? O Bolsonaro, ele foi eleito exatamente porque a capacidade intelectual dele é muito compatível com a capacidade intelectual do seu eleitor. É mais ou menos assim, gente. Hoje a gente consegue perceber o que aconteceu. O Bolsonaro, existe uma coisa, quem aí gosta de ir a fundo, eu vou sugerir para vocês um trabalho que eu estudei bastante, que é o trabalho do Paul Elkman. No trabalho do Paul Elkman, eu descobri que a melhor forma que tem de você se tornar um comunicador é você falar aquilo que você acredita. Eu poderia estar aqui para ganhar dinheiro tentando defender o Bolsonaro. Eu não saberia fazer isso de uma forma boa porque eu não acreditaria no Bolsonaro. No entanto, eu ia ter mais seguidores, lógico. Então, qual que é a melhor forma de você conseguir comunicar bem? Falando aquilo que você acredita. Quando uma pessoa consegue falar mentira com a cara bem lavada, como o Maluf, essa pessoa tem um alto grau de psicopatia, que ela consegue criar uma crença na mentira que ela está falando. Eu tenho um amigo em Ponte Nova que ele consegue acreditar na mentira que ele fala de uma forma tão profunda que todo mundo acaba acreditando nele. E ele acabou me fazendo desenvolver essa percepção de que existem pessoas dessa forma. Eu sempre imaginei o Bolsonaro como sendo uma pessoa que conseguia fazer de conta que acreditava naquilo. E eu imaginava que um Bolsonaro eleito mudaria completamente o discurso. No entanto, o Bolsonaro está soltando declarações que contam contra ele próprio. E essas declarações que contam contra ele próprio mostram que ele realmente não sabe. Não se trata de uma pessoa que fez uso da população. Trata-se de uma pessoa que realmente não sabe o que está falando. E uma coisa que nós precisamos concordar é que quando existe uma compatibilidade de gênios, a comunicação torna-se muito mais fácil. Por exemplo, é muito mais fácil você ver uma criança de 8 anos brincando com outra criança de 8 anos do que um adulto tendo paciência de brincar com uma criança de 8 anos por horas. Isso porque existe uma compatibilidade. O que nós podemos perceber nesse momento é que a sociedade brasileira ela se reduziu tanto em termos intelectuais políticos que ela elegeu um político compatível intelectualmente. O que fez Bolsonaro ser eleito nessas eleições? O fato do Bolsonaro
ter um nível intelectual e um discurso bem compatível com seu eleitor. É aquela coisa bem rasinha, bem sem, digamos que bem sem conteúdo, bem sem profundidade. Verinha Teixeira, tenho vergonha de um presente desse, que Deus nos ajude. Olha, Verinha, Deus pulou fora, viu? Deus não vai ajudar a gente, não. Deus dá o livre-arbítrio, nós usamos mal o livre-arbítrio e agora é a hora da gente pagar o preço. Infelizmente, pode ter certeza, vai ser dura essa situação e só vai piorar. Evandro Rosini, Léo, você viu o vídeo do Meteoro sobre o débil mental Olavo de Carvalho e o Bozo acredita nele? O que o Olavo de Carvalho sempre foi, na verdade, é um destruidor do PT, né? Mas eu não vi esse vídeo, não. A realidade é que quem gosta do Olavo de Carvalho não vai acreditar nesse vídeo, vai ignorar esse vídeo, porque nós temos uma sociedade muito alienada. Deixa eu pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Esqueci de colocar aqui o número de pessoas assistindo ao vivo. Hoje estamos com uma audiência um pouco mais baixa, porque eu não consegui chamar as pessoas do Facebook. Então espero que vocês ajudem compartilhando no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Eu vou tentar não usar mais o Facebook porque ele tem gerado muitos problemas. Dalvanice Dunning. Oi, Léo, você leu a carta do Lula para o povo, ele pede para as esquerdas se organizarem e pede para irmos às ruas e alertou que vai vir muita coisa para cima do PT. Eles têm que ficar espertos. A gente pode esperar, obviamente, muita coisa para destruir a esquerda, porque a direita está trazendo aí retrocesso e nesse cenário de retrocesso, as pessoas percebendo esse retrocesso, as pessoas vão implorar a volta do PT. As pessoas vão implorar, é uma coisa que podemos esperar. O povo vai implorar a volta do PT. E nessa situação, o Lula preso é muito mais confortável. Eu vou até falar sobre isso. Marcos Rodrigo G. Gondinho. Eu gostaria de pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Eu vou falar sobre a possibilidade de liberdade do Lula. Vou trazer até uma matéria aqui de uma pessoa que acredita nessa possibilidade. Marcos Rodrigo G. Gondinho. O Bozo é um asno no poder. E acha bonito bater continência pros meninos de recado do Trump. É submissão. E em 2019 o povo brasileiro vai pagar caro por esse idiota, vai. O povo vai pagar bem caro e, obviamente, a única forma de educar a população nessa condição de alienação é com a chibata. É aquela hora que a gente fala, olha, menino, não estudou, agora vai ter que trabalhar pesado. O povo fez questão de ignorar e agora vai ter que trabalhar pesado. Olha, Helena Chagas diz que há chances razoáveis de Lula ir para a prisão domiciliar. Jornalista considera que ninguém terá peito na segunda turma do STF, às vésperas da posse do novo governo, de anular completamente as ações do futuro ministro como juiz, até porque boa parte delas tem o apoio da opinião pública. Mas que não é impossível que se chegue a uma maioria de 3 votos no entendimento da prisão domiciliar para o ex-presidente. Ela acredita a possibilidade do Lula ir para casa. Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que o Lula é muito perigoso para esse sistema que se instalou no Brasil. Esse sistema de golpe que se instalou no Brasil, ele precisa aniquilar as esquerdas para sobreviver. E Lula tem condições, inclusive, de reerguer a esquerda brasileira. Então eu acho, com toda sinceridade, que os generais ainda vão tentar segurar a onda com o Lula preso. E lembrando que o STF hoje é um STF totalmente acovardado. Eu não espero que venha do STF uma decisão a favor das esquerdas, não. É lógico que tem pessoas que acreditam nisso. Eu não sou uma delas, né? Eu acho que a probabilidade é pequena, não acho que é impossível. Então, se acontecer, eu acho da probabilidade. Cláudia Silva fala a ignorância dele, criou a adesão com os brasileiros afim à mesma ignorância e irresponsabilidade com o país. Exatamente por isso ele ganhou. É uma compatibilidade que aconteceu, Cláudia. Eu penso o seguinte, o que levou... Hoje eu consigo ter uma visão mais clara, porque na hora a gente só conseguia ver o fake news. Lógico, o kit gay contou bastante, a mamadeira de piroca contou bastante,
O impulsionamento de WhatsApp contou bastante, mas nada disso teria funcionado se o Bolsonaro não tivesse um linguajar e uma compatibilidade intelectual com esse público que votou nele. É o fato dele acreditar nessa bobeirada que ele fala que fez as pessoas acreditarem que ele estava falando verdade. Olha bem, eu acho... eu vou contar para vocês uma coisa. Isso é uma coisa que aconteceu na minha vida e eu sabia como lidar com essa situação da melhor forma possível. Quando eu fui para a Europa, fomos a Jennifer e eu. Eu tenho cidadania italiana, a Jennifer não. Quando nós fomos da Itália para a Inglaterra, a gente tinha uma notícia de que para entrar na Inglaterra era uma coisa bem difícil para o brasileiro, né? Então eles faziam uma pergunta, se o brasileiro estivesse tentando entrar na Inglaterra para morar, eles conseguiriam detectar. Então como que eu fiz? Eu criei na cabeça da Jennifer a ideia de que nós iríamos para a Inglaterra, ficar 15 dias e depois voltaríamos para a Espanha para passar uns dias com a prima dela, que estava na Espanha. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que a Jennifer não conseguiria mentir para especialistas em mentira. Então, eu convenci a Jennifer que a gente estava indo passear na Inglaterra, comprei a passagem de volta dela, ela mostrou isso no guichê, não, a gente vai passar 15 dias aqui, vamos voltar para a Espanha, para casa da minha prima, para passar uns dias lá. Entrou tranquilamente. Vários brasileiros que vão para a Inglaterra para ficar voltam. Quando ela entrou na Inglaterra, eu contei, nós vamos morar aqui um tempinho, porque aqui a gente vai aprender um pouquinho de inglês, vamos estudar, enfim. Aí eu apliquei para o visto dela como esposa de cidadão italiano, saiu o visto, regularizou tudinho, mas ela ainda não tinha esse visto e ela não teria direito de entrar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, às vezes, para fazer com que uma pessoa consiga convencer as outras, você precisa enganar essa pessoa. Então pode ser que o Bolsonaro, com esse discurso populista dele, esteja sendo conduzido por outras pessoas a acreditar nessa bobeirada. Pode ser que o Bolsonaro realmente acredite no kit gay. Pode ser que o Bolsonaro realmente acredite que o BNDES tem uma caixa preta e que o BNDES doa dinheiros para fora do país. O Bolsonaro não sabe como funcionam os negócios internacionais. Como ele não sabe, pode ser que ele realmente acredite que o BNDES dá dinheiro para comprar ditaduras. E é exatamente porque ele fala isso acreditando, ou seja, eu imaginei durante muito tempo que o Bolsonaro estava enganando as pessoas. Hoje eu percebo que ele pode ser um bobão que está sendo enganado esse tempo todo. Isso porque depois de eleito ele continua com a mesma bobeira. O que seria normal, gente? O normal seria um Bolsonaro eleito, agora eu não preciso mais me fazer de idiota, o público já votou em mim e agora eu vou mostrar a minha capacidade de conhecimento. Mas não, o Bolsonaro eleito, ele continua o mesmo bobo de sempre. E como bobo que é, ele consegue falar frases que vão fazer ele ser chacota no resto do mundo. Mas enfim, hoje eu começo a ver o Bolsonaro de uma forma um pouco diferente. Deixa eu ler aqui, olha que legal, Mundinho do Estopa. Brasil, 9º país mais desigual do mundo, defendo políticos, coloca culpa da desigualdade no empresário, Estado grande, cheio de pilantras, é o que prego. Ah, tem uma pessoa aqui que não gosta do Estopa e criou o Mundinho do Estopa. Aí ele fala, Brasil, o 9º país mais desigual do mundo, defendo políticos, coloco culpa da desigualdade no empresário, Estado grande, cheio de pilantras, é o que prego. Olha, eu particularmente não emprego Estado grande, cheio de pilantras, não. O que eu faço aqui é tentar conscientizar as pessoas que a gente tem que correr atrás da corrupção de todos os partidos. Você provavelmente prega um Estado grande, cheio de PSDBistas e bolsonarianos. Ou seja, você não quer os pilantras que deixam sobrar um pouquinho para a população. Mas eu não vou dar ideia não, porque deve ser o Delgado. Sueli Souza, Léo, o que faz os canais da direita defender o bolsoburro com tanta veemência? São pagos por isso ou são iguais? É inacreditável, tudo isso é um verdadeiro absurdo. Eu sei o que, Sueli, eu vou te explicar. O Bolsonaro, e agora eu já sei que não é o Bolsonaro, obviamente, é uma equipe de comunicação que surgiu no entorno do Bolsonaro, que é essa equipe de direita, eles pagam muito bem os canais de direita.
Sabe como? Divulgando. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o Nando Moura, quando começou a fazer vídeos pró-Bolsonaro, ele era, parece que 500 mil, hoje passou de 2 milhões. E assim, vários comunicadores que começaram a fazer vídeos pro Bolsonaro, eles cresceram de uma vez só. Essa é a melhor remuneração que um youtuber pode receber. Eu tenho falado aqui sobre a forma como o Bolsonaro tem carinho com seus comunicadores, que ele divulga os comunicadores, eles fizeram uma rede para crescer esses comunicadores e nunca mais perde. Me parece que agora o Ciro Gomes está fazendo isso também, o Ciro Gomes vai conseguir crescer em uma rede de comunicadores, mas o PT não faz isso não. Ele paga muito bem divulgando. Por exemplo, todas as sentenças da Lava Jato foram pagas, foram compradas. Com dinheiro? Não. Com publicidade na Globo. Hoje o Moro é ministro do Bolsonaro, ou seja, não ficou de graça, né? Todo o trabalho do Ministério Público perseguindo o PT é pago. Os caras têm palestras, os caras aparecem na Globo, ficam famosos, a palestra deles vai lá em cima. Então tem várias formas de pagar, formas diferentes de entregar o dinheiro. Então esses canais de direita, eles são divulgados, eles conseguem mais publicidade. Para você ter uma ideia, Sueli, eu vou te contar uma coisa. Se você procurar o Clube dos Canais no meu canal, você vai perceber que eu não tenho o Clube dos Canais. Ou seja, até dentro do YouTube parece que tem um controle para sufocar economicamente os canais de esquerda. Se eu estivesse fazendo um trabalho de direita, eu já teria, obviamente, Clube dos Canais, teria mais superchats, teria divulgação e eu estaria ganhando dinheiro. Então, as pessoas ficam na direita porque é mais lucrativo. Obviamente, é mais lucrativo trabalhar para o lado da direita. Isso não tem dúvidas. Então, se você pegar uns canais de direita, vocês vão ver que pessoas que não têm a mínima condição de falar sobre política e economia, elas só repetem aquilo que os outros canais falam e elas bombam, né? Ficam extremamente grandes. Isso porque é muito mais fácil crescer se você estiver do lado da direita, isso sem dúvidas. Deixa eu... O Dirley Inácio pergunta a questão do Lula indicado a ganhar o prêmio Nobel. Assim, essa questão do prêmio Nobel é também uma questão política, ele pode ser indicado, pode ganhar o prêmio Nobel de dentro da cadeia. Léo, o povo de bem está com você. Muito obrigado, Aldomiro Silva. Lógico, o que eu estou querendo dizer, eu faço uma crítica aqui, que enquanto o Bolsonaro está sabendo utilizar essa questão aí de valorização dos seus comunicadores, a esquerda não está fazendo uso disso. Nós, comunicadores de esquerda, poderíamos ser gigantes e sermos muitos agora. Muitas pessoas que foram para a direita poderiam estar com a gente. Muitos comunicadores bons poderiam estar com a gente. Deixa eu ver. Léo percebeu como as instituições do Ministério Público, Polícia Federal e PJ estão cercando os petistas? Viu o caso da CCR? Sim. A intenção agora é aniquilar, obviamente, o PT, tá? Esperem isso. O PT vai ser aniquilado. A única forma que o PT teria de sobreviver seria alertando o povo. O Lula mandou uma carta falando exatamente isso. Vou até trazer para vocês aqui, que o Lula fala exatamente isso. Então podem esperar uma aniquilação grande. Lula manda carta ao PT. Ataques vão aumentar. Temos que voltar às ruas. A grande realidade é que numa situação em que o PT tenta resolver tudo nas ruas, e nas ruas está bem difícil, gente, porque, olha, muita coisa está acontecendo hoje nas redes sociais. Voltar às ruas é importante, mas você precisa orientar as pessoas por que elas têm que voltar às ruas. Eu acho, a crítica que eu tenho do PT hoje é que o PT não está sabendo utilizar corretamente as redes sociais, não está sabendo fazer uma grande rede de comunicadores. Isso aí é muito perigoso. É muito importante a gente chegar e começar a organizar a esquerda para ir para as ruas. Mas o detalhe é o seguinte, como que a gente vai convencer as pessoas de que elas fazem parte da esquerda se elas acham ainda que são ricas, né? Então é uma complicação muito grande. Deixa eu trazer aqui mais comentários. Aparecido Ferreira, mais pastores podem substituir mais médicos, afinal curam tudo. Faz paralítico andar, é só por mais pastores e resolvido. É uma crítica aqui, uma sátira do Aparecido Ferreira. Ô Aparecido, já que você está falando disso aí,
É triste, né, quando a gente percebe essas coisas. Olha, o que eles fazem? É uma coisa muito feia. Até falar sobre isso é uma coisa muito feia. Mas as grandes igrejas, eles contratam aí um número aí de atores para ficarem rodando o Brasil, fazendo de conta que receberam o demônio, fazendo de conta que é paralítico que voltou a andar. E uma coisa que seria interessante, se as pessoas tivessem tempo, né, quem tiver tempo, quem tiver com raiva disso, tiver tempo de perceber, percebam, o ideal mesmo é tentar juntar aí um grupo de 10 pessoas. Quando você perceber as pessoas incorporando espírito maligno, paralítico voltando a andar, naquelas igrejas, vocês vão perceber que aquelas pessoas não fazem parte do contexto daquela igreja. É a primeira vez que aquelas pessoas estão indo naquelas igrejas, elas nunca foram antes. Vocês vão reparar por esse lado. São pessoas que nunca pisaram naquelas igrejas, foram pela primeira vez, aí é um paralítico que voltou a andar, é um cara que levou 100 mil reais. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Aquele paralítico que voltou a andar, aquele cara que deu um super testemunho, que aconteceu uma coisa ontem, se tivesse um grupo para organizar e ir nas igrejas vizinhas da mesma, por exemplo, da mesma facção, para filmarem, vocês vão ver que o mesmo cara que faz o teatro de paralítico voltar a andar em uma igreja, no outro dia ele está em outra. Paralítico de novo voltando a andar. É um grupo de atores que trabalham rodando essas igrejas. Só que o negócio é o seguinte, é engraçado sobre o aspecto de desmascarar, mas o alienado, o fanático, ele não vai sair dessa. Eu vou contar para vocês uma história de fanatismo que eu vivo na pele, né? E uma história de... Então, Léo, deixa eu ver aqui. Então, Léo, trabalha para o traíra, covardão do Ciro Gomes ou para o Bolsonaro, que você ganha mais, não importa o caráter, e sim o ganho, vai fundo. Não, Sandra. Eu, desde os meus 14 anos de idade, eu sou fã do Roger Waters, que um professor de religião levou pra gente assistir Pink Floyd, The Wall. E uma das coisas que eu fiquei emocionado foi quando o Roger Waters foi desrespeitado no Brasil e colocaram uma entrevista dele falando que chega um momento da sua vida em que você precisa decidir se você vai fazer as coisas certas ou se você vai fazer as coisas que dão mais dinheiro. Eu reclamo nesse momento para que nós, esquerda, tenhamos o apoio dos líderes de esquerda. Isso vai fazer a gente crescer muito e vai fazer a nossa família de comunicadores da esquerda crescer bastante. Eu não estou propondo a ideia de eu abandonar a esquerda para trabalhar para a direita. Parafraseando Roger Waters, chega um momento em que você precisa decidir se você vai fazer as coisas certas ou as coisas que dão mais dinheiro. Roger Waters, ele é isolado pela imprensa internacional porque ele luta contra o genocídio que Israel promove na faixa de Gaza. Ele tem a coragem de lutar contra o grupo financeiro mais poderoso do mundo. Se ele tem a coragem de fazer isso, ele abriu mão, né, que digamos que é autor das maiores vendagens da história da indústria musical, ele abriu mão de toda a glória de ser um dos músicos mais importantes do mundo para lutar pelos mais humildes, pelos mais oprimidos. Por que eu tenho que me vender? Eu não tenho que me vender. Eu tenho referências interessantes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se nós pudéssemos convencer as lideranças de esquerda que elas poderiam crescer os nossos canais, essas lideranças evitariam que muitos jovens que estão começando a trabalhar no YouTube hoje fossem para a direita. Muitos jovens se sentem abandonados pela esquerda e acabam indo para a direita. Não é o meu caso. Se eu tiver que fazer vídeos diferentes, e eu vou fazer, eu não vou parar minha militância, eu vou fazer vídeos aí sobre review de equipamentos, tecnologia. Não estou propondo a ideia de mudar de lado. Você não entendeu. O que eu estou propondo aqui é a ideia de que se tiver uma atenção maior para os comunicadores de esquerda, a mensagem chega para mais pessoas. Simples assim. Tadeu Teixeira Estopa, parabéns pela iniciativa de tentar abrir a cabeça do povo. Porém, o que vai abrir é a chibata. Eu também concordo. Lógico, nesse momento precisamos exercer o nosso direito de deboche, tá, Tadeu? Mas a gente sabe que nós vamos debochar da lambada comendo no lombo dessas pessoas. Claro que a rebarba das lambadas vai comer no nosso lombo também, mas eu acho que nessa hora não cabe desespero. É melhor
rir da cara do bobo que votou no Bolsonaro do que entrar em desespero. Tem um colega de Jiquiri que assiste as lives constantemente, que é o Thiago, ele praticamente entra em pânico. Eu falo, Thiago, relaxa, aproveita seus dias, fica dentro de casa, estuda, calma, a pedagogia vem. Ele entra em desespero, não, mas as pessoas vão passar dificuldade. Olha, Thiago, o cara ganhou com 55% dos votos válidos, a gente precisa concordar que o Brasil precisa desse momento de pedagogia e precisa dessa experiência também, né, gente? Imaginem vocês o seguinte, hoje o Léo Atucci perguntou para mim no Léo ao Quadrado se eu seria um daqueles pais que proibiriam as crianças de tomarem refrigerantes, né? Proibiria a Luísa de tomar refrigerante. Eu falei, olha, não necessariamente. Eu acho que você pode incentivar, mostrar que as coisas são melhores, mas você não pode obrigar, né? Eu vou fazer, inclusive, já fiz o canal da Luísa, onde a Jennifer e eu vamos postar o que a gente está aprendendo a respeito de educação de filhos. Mas o detalhe é o seguinte, imagine você que uma determinada criança foi super protegida pelos pais e ela, até os 18 anos de idade, nunca tomou um refrigerante, nunca tomou bebida alcoólica, só aquele suco natural de altíssima qualidade que os pais fazem na hora. A gente sabe que essa é, sem dúvidas, a melhor bebida do mundo depois da água. No entanto, aquela criança quer experimentar o refrigerante. Ah, vai dar dor no estômago, vai ter que usar o omeprazol. Ela quer experimentar essa liberdade. O povo brasileiro quis experimentar esse liberalismo, o povo brasileiro quis experimentar o Bolsonaro e agora é hora da gente deixar esse povo experimentar isso, né? Isso tem que acontecer. Deixa eu trazer aqui mais comentários. Quando você faz uma análise SWOT, no caso, obviamente você vê que está na hora de rapar fora, porque só existem ameaças, né? Você vai fazer uma matriz no lado de ameaça, você vai lotar, óbvio. Leonardo Stop, imagina se algum juiz de primeira instância divulgasse algum áudio de grampo vazado ilegalmente do Bolsonaro. Será que isso acontece? O interessante é o seguinte, será que o Moro vai fazer? Porque o Moro foi a pessoa que, hoje ministro do Bolsonaro, ministro da Justiça, foi a pessoa que fez isso. Era o Bozo? Não, ainda não é um ataque do Bozo, não. Léo Livre, José, o que foi? Não é porque a Luísa tá lá espremendo, parece que o mundo tá arrasando, mas eu acho que recém-nascida é assim mesmo, né? Gosta de gritar bastante. Eu queria agradecer vocês que ficaram, né? Mesmo depois da minha fuga, vocês acabaram ficando aí. Vai, Léo, eu entendo, nós também temos uma mocinha de 8 meses aqui em casa, eu cuidando dela e assistindo você. Parabéns a nós, papais. E a Jennifer já tá entrando em pânico porque ela não consegue dormir. Amanhã eu faço provas, inclusive esse semestre, eu vou falar, viu? Eu fiquei completamente perdido nos cursos que eu faço. E, enfim, o bicho pegando pro meu lado. Avisem ao Bolsonaro que eleição acabou. Agora, a Vera, mudem o discurso, peçam para sair. O bicho tá pegando pro lado do Bolsonaro, que agora o Bolsonaro precisa fazer aquilo que ele propôs fazer. O grande problema do Bolsonaro, gente, é que o Bolsonaro fez promessas incompatíveis e alguém vai ter que ser decepcionado. Vocês imaginem o seguinte, claro que nessa situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, é muito confortável para o Bolsonaro simplesmente desrespeitar o povo, mais ou menos assim. Se tiver que decidir entre tirar direitos trabalhistas ou não, é muito fácil para ele. Ele tira e pronto, porque o povo é fraco. Mas e quando a coisa envolve duas elites? Aí a conversa muda bastante. Agora, eu falei com vocês que eu ia criticar o Bolsonaro, mas eu prometi um elogio ao Bolsonaro hoje, e eu faço questão de elogiar o Bolsonaro por causa do seguinte, as pessoas me xingam quando elogio o Bolsonaro. O Bolsonaro está eleito. E hoje, principalmente hoje, que eu percebo que o Bolsonaro foi feito de bobo e que ele realmente acredita nessa bobeirada toda, hoje eleito presidente da República, existe a possibilidade do Bolsonaro até perceber que ele está falando muita bobeira e se corrigir. Olha que interessante esse posicionamento do Bolsonaro, e eu prometi uma coisa, eu falei que todas as vezes que o Bolsonaro fizesse qualquer coisa que fosse boa para os mais humildes, eu falaria a frase, parabéns, Bolsonaro, parabéns. Como presidente da República, que obviamente não ganhou meu voto, essa atitude sua
é merecedora de parabéns. Olha que diz o Bolsonaro a respeito da proposta, que a gente está criticando há muito tempo, da proposta de tirar dos outros o direito de se aposentar. Racha o projeto bolsonarista. O presidente eleito disse nessa sexta-feira 30 que a reforma da Previdência nos moldes propostos atualmente seria matar idoso. Olha que interessante. Por que eu acho importante? Tem pessoas, eu lembro de muitas delas, em especial o Ray Lula Rousseff, que é amigão meu, ele acredita que a gente não deve, de forma alguma, elogiar qualquer coisa vinda do outro lado. Eu acho diferente. Porque vejam bem, tudo que o Bolsonaro fizer de ruim, a gente pode criticar, é nosso direito, pelo menos por enquanto, né? O nosso livre exercício do deboche. No entanto, se o Bolsonaro fizer uma coisa boa e a gente não elogiar, a gente está evitando que o presidente faça novas coisas boas. Vocês pararam para pensar nisso? Porque existe na cabeça, principalmente, eu não sou filiado a partido nenhum, eu não tenho obrigação nenhuma de apenas criticar negativamente o Bolsonaro. Eu não sou do PT, eu não sou do PDT, eu não sou de partido nenhum. Eu sou um cidadão brasileiro que está no mesmo barco que todos vocês e, infelizmente, a maioria acabou colocando o Bolsonaro para controlar esse barco. O detalhe é o seguinte, toda vez que o Bolsonaro faz alguma coisa contra os mais humildes, deixa eu agradecer aqui antes de continuar, muito obrigado Nelson Júnior pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais, e eu gostaria de aproveitar o superchat para pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Compartilhar é muito importante, gente, porque isso faz com que o canal cresça, a mensagem chegue para mais pessoas. Como eu não estou transmitindo no Facebook, depende apenas de vocês a gente voltar a ter aí as 2.500 pessoas assistindo, como a gente tinha há alguns dias atrás. Por que eu estou falando sobre essa questão da importância da gente não ser cabeça fechada quando o Bolsonaro fizer alguma coisa a favor do povo? Veja bem, toda vez que o Bolsonaro fizer alguma coisa contra os mais humildes, ele vai receber apoio das elites. A pergunta que eu faço para vocês nesse momento é o seguinte: e se o Bolsonaro mudar e começar a governar para os mais humildes? A gente tem que continuar criticando? Reflitam sobre isso, porque uma coisa é ser brasileiro e querer um Brasil melhor. Outra coisa é continuar num processo de crítica que não adianta mais porque ele já está eleito, e é um processo de crítica que caracteriza-se como massa de manobra. É mais ou menos assim, se de uma hora para outra o Bolsonaro começasse a adotar toda a política que a gente defende, a gente vai continuar criticando tão somente porque é o Bolsonaro e não foi a pessoa que a gente votou? Isso é atitude de eleitor do Aécio. Eu estou chamando a atenção disso porque o Bolsonaro, nesse momento, ele se posicionou contra a reforma da Previdência e a favor dos idosos. Dentre todas as atitudes esdrúxulas dele, essa a gente precisa aplaudir. E se nós não aplaudirmos as atitudes positivas dele, ele vai parar de ter atitude positiva. Aí nós estamos ferrados. Então ele agora tem os meus parabéns. Então, meus parabéns, Bolsonaro. Você teve coragem de plantar o pé na bunda dos banqueiros e respeitar essa população que confiou em você e te colocou na presidência da República. Então, você merece os parabéns. Continue assim, quem sabe você não consegue plantar o pé na bunda do dono da van, plantar o pé na bunda do Trump, plantar o pé na bunda de Israel e governar para o povo brasileiro. Eu falei que se ele planta o pé na bunda, eu não vou só dar os parabéns, não. Eu vou para frente da casa dele, levantar uma coroa e chamar ele de rei. Mas, obviamente, está muito difícil que ele faça isso, porque as primeiras atitudes dele foram totalmente contrárias a essa possibilidade, mas essa atitude aqui eu sou obrigado a elogiar. Deixa eu trazer aqui. Cláudia Silva, Léo, você com os contatos com líderes do PT, Paulo Pimenta, por exemplo, não poderia propor isso, injetar na comunicação, nas redes? Gleisi já reconheceu que subestimaram as redes sociais. Urgem soluções. Olha, eu não tenho contato das grandes lideranças. Como eu não tenho contato, eu passo essas ideias para o Léo do 247. Ele tem os contatos. Obviamente, é um canal grande. Eu sou um comunicador autônomo. Então, para você ter uma ideia, durante o processo eleitoral,
todas as pessoas de esquerda que me procuravam, eu recebi aqui de braços abertos. Eu recebi o Zocrato, que é um deputado, um médico de Belo Horizonte, recebi também do PT, eu recebi o Rogério Correia, recebi o Túlio, candidato a senador pelo PCB. Enfim, eu sou uma pessoa que tem uma ideologia e confio nessa ideologia, mas eu não sou até fraco disso, né? E tem ignorância minha. Eu deveria realmente ter os contatos das pessoas, mas eu sou fraco nessa coisa de fazer esse social aí. Eu falo constantemente, eu tenho certeza que eles escutam. O que eu fico tentando entender é onde está o medo deles. Eu percebi que a esquerda é muito egoísta quando eu comecei a fazer os vídeos, porque eu mandava meus vídeos para várias páginas no Facebook e eu fazia meus vídeos sem cobrar absolutamente nada. A única coisa que eu queria, obviamente, era que a mensagem chegasse, que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Eu lembro que depois que eu mandei umas 20 mensagens, talvez mais, uns 30 vídeos para o Jean Willis e nenhuma mensagem minha foi respondida, eu simplesmente parei de mandar. A Mídia Ninja parece que a pessoa que recebia as mensagens gostava, mas lá dentro tinha algum tipo de bloqueio que não deixava com que a Mídia Ninja publicasse meus vídeos, nunca publicaram. Ou seja, na esquerda existe um muro. Na esquerda existe um bloqueio entre os canais. Os canais de esquerda, eles não conseguem se conectar. E eu vou até contar uma experiência que eu tive, traumática, por sinal. Eu nunca participei de nada político. Porque eu comecei a fazer meus vídeos, eu fui convidado pelo então de esquerda, na época, pouquíssimas pessoas saem da esquerda para traírem a esquerda. Uma delas é infelizmente, aquele que foi um grande amigo meu, Wellington Calazans. Na época ele era de esquerda, estava lutando muito contra o golpe, e naquela época ele promoveu um evento na Holanda. Foi uma experiência traumática, porque eu conheci de perto o que é o ego das pessoas que se unem para tentar mudar as coisas. Existia 99% do interesse daquelas pessoas, 99% do interesse daquelas pessoas era de aparecer. E talvez 1% era com a causa. E eu percebia isso. Eu lembro que teve uma pessoa, me colocaram dentro do grupo de comunicação. Tinha os grupos temáticos, me colocaram para participar do grupo relacionado à comunicação na internet. E tinha uma pessoa que estava conduzindo o grupo, e a pessoa saiu em mim brigando, um desespero tão grande, porque eu estava propondo tão somente uma integração. Isso que eu estou propondo hoje, eu estava propondo há 2 anos e meio atrás. A pessoa saiu em mim brigando naquele protagonismo complexo de Deus. Eu vou ser bem sincero, eu vi aquilo como um complexo de Deus. E o que eu vejo hoje é que esse nível de obstáculo que existe dentro da esquerda é o que cria o ambiente de esquerda caviar. A esquerda, ela está muito cheia de oportunistas. E essa esquerda cheia de oportunistas, que são pessoas que estão aproveitando do discurso de esquerda para aparecer, mas na verdade são egoístas, essas pessoas estão matando a esquerda. Por outro lado, dentro da direita, tem muitas práticas de esquerda. Muita união. Olha que interessante. A direita pode não estar nem aí para os mais humildes, mas ela se protege. Olha que interessante. Dentro do grupo de comunicadores de direita, existe uma proteção mútua tão grande que é lógico que os comunicadores não têm o seu ambiente representado. Por exemplo, se um determinado comunicador pobre decidir ser comunicador de direita, ele não vai conseguir convencer a direita a representar os pobres, mas ele, dentre os pobres, vai ser representado. Então, essa forma como a esquerda se poluiu com podridões que se dizem de esquerda, mas simplesmente aproveitam o discurso de esquerda para aparecerem, como essa menina que estava lá na Holanda, que eu nem lembro o nome dela. Na verdade, você via ali uma coxinha, você via ali um eleitor do Bolsonaro, só que para ela estava mais fácil estar dentro daquele contexto de esquerda. Mas a personalidade era de eleitor do Bolsonaro, um eleitor do Bolsonaro entre nós, fazendo de conta que era de esquerda. Ela queria aparecer, ela era a mais maquiada, a mais produzida, com a roupa mais cara, autêntica esquerda caviar dentro da esquerda. Por outro lado, você vê que o grupo de comunicação da direita, ele jamais vai ajudar os mais humildes. Mas se dentre aqueles humildes
tiver ali um comunicador deles, eles vão fazer de tudo por ele. Então, esse tipo de diferença, né, dos conceitos aí de direita e esquerda, é o que fizeram essa inversão. A gente tem muito direita dentro da esquerda querendo aparecer, e a gente tem muito de esquerda dentro da direita, principalmente com os comunicadores, com os apoiadores. Então, a pessoa pobre começa a apoiar o Bolsonaro, aquela pessoa pobre, ela não vai conseguir ter todos os pobres representados, mas ela pessoalmente vai ser representada. Isso acabou conquistando muita gente ao redor do Brasil. Deixa eu liberar os comentários aqui. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia Silva. Eu não acredito muito, tá, Cláudia? Eu comecei falando que me parece que o que acontece na esquerda é o medo de divulgar outras pessoas. Talvez eles pensem assim: eu não vou divulgar o Aquias Santarém, porque senão o Aquias Santarém vai ser senador no meu lugar. É a única forma que eu tenho de entender o porquê que não tem uma divulgação aí não tem uma divulgação das próprias lideranças de esquerda, mas faz parte, né? Infelizmente é o preço que a gente paga por ter que lutar contra esse egoísmo. Isso até faz parte. Deixa eu trazer aqui, eu vi que um colega colocou um comentário a respeito desse tema aqui, ó, que a PF vai investigar investimentos suspeitos de Paulo Guedes. Tem muita especulação a respeito desses investimentos suspeitos aí do Paulo Guedes. Obviamente, colega bacana, eu não estou defendendo o Bolsonaro, tá, colega bacana? É muito importante que isso fique bem claro. O que eu estou defendendo é a ideia de que não existe mais Bolsonaro. Parece que vocês não perceberam isso. Deixa eu voltar nisso aqui, deixa eu pedir compartilhamentos. O detalhe é que a população ela não consegue perceber o que está acontecendo. Não existe mais Bolsonaro. Não existe mais campanha Bolsonaro. O que existe hoje é Bolsonaro presidente eleito. É bem diferente. Se o Bolsonaro decidir governar para as pessoas mais humildes, e as pessoas mais humildes usarem o radicalismo de falar não é a mamãe, e eu tô vivendo esse não é a mamãe hoje, porque toda hora que eu vou pegar a Luísa, ela dando a chorar do nada, simplesmente porque eu não sou a mamãe, esse não é a mamãe da sociedade brasileira contra o Bolsonaro pode perpetuar o Bolsonaro nas mãos das elites. O que eu acho é o seguinte: ele merece críticas, mas na hora que ele fizer alguma coisa boa, ele merece elogios, porque não é mais campanha política. Agora ele é o presidente eleito. Então, eu falo com você com toda a sinceridade, se de uma hora para outra o Bolsonaro começa a governar bem e a sociedade brasileira não reconhece isso simplesmente porque não votou nele, a gente vai estar imitando o eleitor do Aécio. É o eleitor do Aécio que perseguiu a Dilma mesmo com o Brasil com a menor taxa de desemprego da sua história, só porque perdeu. Isso não é inteligente. Eu lutei contra isso durante todos os meus vídeos e seria incoerente nesse momento, porque o meu candidato perdeu, eu mudar meu discurso. O que eu penso é o seguinte: é bem difícil que o Bolsonaro governe para os mais humildes, mas se ele governar, a gente precisa dar apoio para ele, porque pode ser que com isso a gente tire ele das mãos das elites e traga ele para as mãos do povo brasileiro. Eu não estou falando aqui que ele merece ser elogiado por qualquer merda que ele faça, muito pelo contrário. Eu trouxe 4 críticas ao Bolsonaro para depois falar que dessas 4 críticas ainda a gente tem um elogio para fazer, que é o fato dele ser contra a reforma da Previdência da forma como ela está sendo apresentada. Agora, se de uma hora para outra o Bolsonaro começasse a adotar uma pauta extremamente nacionalista e progressista, a gente ia meter o pau simplesmente porque ele é o Bolsonaro? Não, gente. Isso não é inteligente. Quem faz isso é eleitor do Aécio. O eleitor do Aécio não pensa com a cabeça. O eleitor do Aécio pensa com orgulho. Fui derrotado, agora preciso sabotar. Não. Calma lá. A diferença do eleitor do Aécio e nós é exatamente conhecer as coisas. Nós estamos aqui lutando por conhecimento para entender o que é melhor para o Brasil. Se de uma hora para outra o Bolsonaro aprende o que é o melhor para o Brasil e começa a fazer, a gente vai continuar criticando só porque é o Bolsonaro? Não. Aí, com toda certeza, nós seremos massa de manobra. Nós não estaremos lutando por nossos interesses, mas talvez pelos interesses dos inimigos políticos de um Bolsonaro regenerado. Não espero que ele regenere, tão somente por causa dos nossos elogios, mas se ele for inteligente, ele vai perceber que pelo nível de popularidade que ele tem,
é melhor governar para o povo do que governar para as elites. Porque, gente, os nossos interesses são exatamente os mesmos interesses do eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro não votou no Bolsonaro para ele acabar com os direitos trabalhistas. O eleitor do Bolsonaro não votou no Bolsonaro para ele acabar com a indústria nacional. O eleitor do Bolsonaro não sabe que as propostas dele são essas. Esse é que é o detalhe. Então, o que significa que se o Bolsonaro governar com as propostas nacionalistas, o eleitor do Bolsonaro vai estar extremamente satisfeito. Ou seja, é possível que a grande merda que foi feita nas urnas não seja uma merda na realidade se o Bolsonaro rever os pontos de vista dele e governar para o povo. Agora, se esses povos não apoiar o Bolsonaro governando para o povo, ele vai derrubar o avião tão somente porque somos orgulhosos e não vamos admitir que um Bolsonaro que aprenda a pilotar é um Bolsonaro bem-vindo. Nossa revoltinha não tira ele da presidência. Esse é o detalhe. A nossa revoltinha não tira o Bolsonaro da presidência, mas um Bolsonaro regenerado com o apoio do público governa bem para todos nós. Então vamos pensar desse lado. Agora, um Bolsonaro fazendo merda merece nossa crítica e nosso deboche, obviamente. Então, se o Bolsonaro continua fazendo merda, exerço o meu direito de deboche, vou criticar, obviamente, vou zoar bastante o eleitor do Bolsonaro, mas na hora que ele fizer uma coisa boa, ele vai ter meu elogio. Pelo menos o meu ele vai ter. Maria Lúcia Cardoso, Léo, não generalize. Eu sou esquerda, PCdoB. E junto com minha galera do Sul, de Minas, não aprovamos esse tipo de comportamento. Beijos na Luísa. Claro que não, Maria Lúcia. Olha, o que eu estou querendo dizer é que existem maçãs podres dentro da esquerda e eu percebi essa falha na esquerda, eu percebi como a esquerda morreu exatamente porque ela foi contaminada com coxinhas. Eu percebi essa esquerda elite quando eu fui nesse evento. Essa menina, ela foi para mim um evento traumático. Eu falei, gente, eu venho no evento para compartilhar conhecimentos, para falar tudo que eu sei, para tentar transmitir uma ideia e eu começo a perceber que uma pessoa está lutando comigo por protagonismo. Ela estava brigando comigo porque ela queria aparecer, queria mostrar que a maquiagem dela era mais cara, que ela estava vestindo a roupa mais cara e ela queria ser a mais bonita do evento. Então, esse é um comportamento coxinha, incompatível com a esquerda, não é um comportamento de troca. Esse comportamento coxinha incompatível com a esquerda mostra que existe na esquerda coxinhas que, na verdade, conseguem enxergar a esquerda como uma oportunidade política. E não porque eles têm o ideal de esquerda. Esse tipo de pessoa que se elege através da esquerda, fazendo de conta que é esquerda, chega lá e trai a esquerda. Então, assim, a esquerda está morrendo. O que eu percebo é isso, mas eu não falo que é 100% a esquerda, claro que não. Márcio Souza fala, Bozo não governa para o povo, pois quem governa para o povo acaba morrendo. Bolsonaro morrendo na prisão, exatamente. Bolsonaro foi hoje na Aparecida do Norte, cara humilde, falou com todos. O Bolsonaro, ele tem o dom, esse dom da comunicação, eu preciso admitir, né? O Bolsonaro, eu lembro que, assim, por motivos que eu não considero motivos nobres, né? Mas uma menina me parece que ele mandou uma mensagem pessoal para uma menina de um lugar falando para ela filmar os professores, que vai fazer e vai acontecer. Se ele utilizasse essa simplicidade, essa humildade dele para fazer o bem, o Brasil estaria bem. O detalhe é que ele está usando para criar ódio. O cara que tem o dom de comunicação, se ele usasse esse dom dele para pacificar o Brasil, mas não, ele usa esse dom dele para falar que tem que metralhar, ele usa esse dom contra os brasileiros. Então, esse lado errado do Bolsonaro, que está aumentando a criminalidade, ele é contra a criminalidade, mas ele está aumentando a agressividade, está aumentando a criminalidade. Se ele corrige esse lado dele, ele consegue começar a reintegrar a sociedade brasileira. Se ele vai refém das elites, ele vai perder a popularidade dele e vai cair muito rápido. O Bolsonaro é louco, não acredito que este louco vá governar para os pobres. Acorda, Léo, ou muda de lado, você está amargo. Não, Neuza Silva, não tem amargura nenhuma aqui, não. É só uma questão de coerência. É uma questão de coerência. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha coragem de fazer isso, mas eu deixo claro que eu não sou aquela pessoa completamente alienada que acha que, olha, não, aquela pessoa fez certo, mas porque foi aquela pessoa, eu não vou concordar que está certo. General, mas muito claro, que fique claro, de tudo que ele fez hoje,
Apenas uma coisa eu acho que está certo, que foi a questão do pronunciamento dele a respeito da Previdência. O resto, para mim, é só bobeira. Genaro Carleial, PF vai investigar fraudes do Paulo Guedes, que é aquilo que eu trouxe aqui. Se ele for fazer alguma coisa para os pobres, vão matar ele de verdade, não essa armação da facada. Delcio Amando, ele não me representa, também não me representa. Você é coerente, Léo, o Bozo não é confiável. Perna de mesa Camargo, na Venezuela estão comendo cachorro, na Coreia também. Na Coreia estão comendo cachorro. E olha, perna de mesa Camargo, eu acho uma coisa que a gente podia fazer aqui, todas as pessoas que estão assistindo essa live, todas mesmo, de coração, é um momento de muita reflexão esse agora. Todo eleitor do Bolsonaro, todo crítico da Venezuela, todas as pessoas que estão aqui nessa live, sentindo que a Venezuela está passando por maus momentos, vamos todos fazer uma contribuição com a Venezuela. Vamos escolher aí um dos maiores críticos da Venezuela, talvez o Bolsonaro, talvez alguém da família do Bolsonaro, para abrir uma conta bancária. E todo eleitor do Bolsonaro que acha que as coisas estão ruins na Venezuela, deposita lá um valor para ajudar a Venezuela, porque ficar só criticando, você não vai melhorar a qualidade de vida das pessoas na Venezuela. Para você melhorar as coisas na Venezuela, você precisa agir. Então a dica que eu dou para você é o seguinte: ou vai para lá fazer um trabalho voluntário, plantar para distribuir frutos do seu trabalho para os venezuelanos, quem sabe você não faz uma doação. Doa aí uns dólares para a Venezuela. Vamos aí, os eleitores do Bolsonaro que estão achando que está ruim na Venezuela, se vocês puderem, por favor, abram uma conta, divulguem, façam uma caixinha pró-Venezuela, para tirar as pessoas da Venezuela de fome. Vai ser difícil mandar o dinheiro para lá porque os Estados Unidos estão boicotando o sistema bancário. Mas vocês podem fazer assim, chegou lá na fronteira do Brasil, compra os alimentos no Brasil, leva para a Venezuela, resolvam o problema da Venezuela. Só falar não adianta. Marcos Silva, aqui no Norte e Nordeste, esquerda é o povo e a direita é a burguesia fascista. Mas é só aqui que tem pobre de direita. No Norte e no Nordeste o povo é, obviamente, mais sensato. Diário de Yasmin e Pandas Kawai. O Bozo votou a favor da reforma trabalhista e ele não leu antes de votar? Não. Absolutamente não. Antes do Bozo ser eleito presidente, parece que ele votava, parece que alguém falava com ele, vota isso. Talvez o Eduardo, né? Parece que o Eduardo tem mais leitura do que o Bozo, devia falar, olha pai, isso é bom. Ou então mensalão, porque coisa igual a reforma trabalhista, normalmente os empresários pagam uma grana muito grande para os políticos votarem. E agora, como presidente, ele falar que é a favor dos idosos, por mais que ele tenha votado contra os idosos no passado, se agora ele muda o posicionamento dele, inclusive até muda o posicionamento dele a respeito da reforma trabalhista, é natural. É natural que uma pessoa mude o ponto de vista e se reinvente. O importante é que ele se reinvente a favor dos mais humildes. Se fizer isso, a gente precisa bater palma, desde que ele faça, porque agora ele está no poder de fazer. Agora ele pode fazer um pronunciamento imbecil, como sair do acordo do clima, como pode fazer um pronunciamento pró-povo, como falar mal da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Então tudo isso é válido. Vinícius Aurélio, dessa maneira, uma nova vanguarda revolucionária deveria se levantar entre os oprimidos, no caso marginais e foras da lei, desprezados tanto pelo capitalismo opressor quanto pelo... aí eu não sei. O que seria depois? Eu não bato palmas para o Bolsonaro. Deixa eu ver aqui o que dizem. Henrique Stepanov. A Venezuela é um país rico e com uma população digna. O problema são as políticas sociais. Nossa, pulou na hora. Políticas sociais que está sendo aplicada. E assim como Cuba, o povo foge do socialismo para o capitalismo. Henrique Stepanov, olha... eu não sou a favor do socialismo não, tá? A Venezuela tem um problema sério, que para manter o populismo, eles tomam atitudes que são atitudes incompatíveis com a lógica. Por exemplo, essa coisa de subsidiar a gasolina, dar uma gasolina de baixíssimo preço para o povo, só para falar que, não, o petróleo é nosso, a gente tem gasolina. É o que o eleitor do Bolsonaro quer no Brasil, né? O que o eleitor do Bolsonaro quer no Brasil é exatamente a Venezuela. Não, a Petrobras é nossa, então distribui gasolina para todo mundo. Não, isso não funciona. Esse populismo da Venezuela é criticável, mas o problema econômico da Venezuela e de Cuba não está no sistema político, né? Eu, particularmente,
eu sou a favor de mais liberalismo que na Venezuela e em Cuba. Eu sou a favor de pouco Estado de bem-estar social, investindo só em saúde e educação. Eu acho que mais que isso, né, Bolsa Miséria, obviamente, que somos seres humanos, a gente não pode deixar outros seres humanos morrerem de fome. Se a gente trata de um animal na rua, por que a gente não vai se unir para tratar das pessoas que estão morrendo de fome? Mas enfim, tirou Bolsa Miséria, saúde e educação, eu acho que qualquer coisa além disso acaba sendo socialismo demais. Então eu acho que os modelos de Cuba e da Venezuela são realmente socialismo exagerado, populismo exagerado. Mas o detalhe que você precisa pensar, Henrique, é o seguinte: o que sufoca a economia desses países é o embargo dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fazem? Eles proíbem os parceiros econômicos dos Estados Unidos de fazerem negócios com Cuba e com Venezuela. Dessa forma, eles vão sufocando a possibilidade de Cuba e Venezuela crescerem. Mesmo com o embargo, você percebe que Cuba conseguiu sobreviver muito tempo. A Venezuela está sendo sabotada. Além do embargo, tem restrição de produtos. Mesmo que a Venezuela queira comprar, eles estão proibidos de vender para a Venezuela. E tem também um caso que acontece na Venezuela, que é o contrabando de produtos subsidiados. O que acontece? Um produto às vezes custa 10 fora do país, o governo paga a metade. Aí chega na Venezuela por 5. Em vez de vender para o povo venezuelano, tem um contrabando, eles vendem para países vizinhos, porque o governo pagou a metade, ou seja, está roubando dinheiro da Venezuela. Então o buraco é mais embaixo, a coisa é bem mais complicada. Qual que é a ideia? Os Estados Unidos querem colocar o sistema bancário deles e o controle ideológico deles dentro de Cuba e dentro da Venezuela. Esses países não aceitam, esses países não têm tecnologia nuclear para se proteger e eles acabam embargados. O detalhe é que não se trata de tentar defender e falar que Cuba e Venezuela estão bem demais. É tentar ir na origem do problema. A origem do problema não é o socialismo. O Partido Comunista Chinês toma conta da China, só que a China tem arma nuclear. Os Estados Unidos não vão bater de frente e falar que vão intervir na China, entendeu? A diferença está exatamente no fato de tanto a Venezuela quanto Cuba serem militarmente vulneráveis e serem pequenos. Então, se fala que vai embargar Cuba, é Cuba que vai sentir falta. Se fala que vai embargar a China, o mundo sente falta da China. Entendeu? É nesse ponto aí que você deveria dar uma aprofundada, mas não estou defendendo o regime venezuelano, não estou defendendo regime cubano, são sim merecedores de críticas, mas também achar que todo o problema que acontece é culpa só deles é ignorar uma política de embargo, que é uma política muito cruel contra os cubanos. Tadeu Teixeira fala: Estopa, acredito que ferrou para o pobre. Mesmo que fosse outro presidente, é um caminho sem volta. Se ele se rebelar, o tiram do poder. Hoje está assim. Exatamente. Qualquer presidente que tentar governar para os mais humildes sai do poder. Qualquer presidente que tentar governar para os mais humildes vai rodar. Isso sem dúvidas. E o detalhe é o seguinte: está mais difícil para a gente explicar para as pessoas hoje é que quando a gente fala dos mais humildes, nós estamos falando de praticamente todo mundo que está assistindo. Que tem um eleitor do Bolsonaro aí que conseguiu comprar um carro novo e se acha rico. Isso é um problema sério. Essas pessoas vão perceber o que fizeram no momento que elas começarem a ser prejudicadas, né? Imaginem vocês o nível de desemprego que o Brasil vai entrar nessa situação em que hoje as pessoas estão tirando investimentos do Brasil. Eu sempre lembro a história do Amoedo e do Zema, que venderam as atividades deles e colocaram o dinheiro na renda. Vocês imaginem se todo mundo começar a vender as empresas para colocar o dinheiro na renda, né? E aí eu vejo aqui um colega falando: chora petralha. Não, vocês estão tirando... Não, gente, não corta essas mensagens, não. Se vocês cortarem essas mensagens do tipo chora petralha, eu não vou poder rir. Não é esse tipo... Não, Clicério, não é esse tipo de... Pessoal, moderadores, por favor, só cortem mensagens abusivas de pessoas que desrespeitam. Olha, esse menino bobo aí que fala chora petralha, eu falo com toda a sinceridade, essa mensagem é interessante, porque nesse momento o grupo que menos vai chorar são os petralhas, porque os petralhas nesse momento não têm a mão suja de ter votado no Bolsonaro. Então toda a palhaçada que está acontecendo hoje no Brasil vai recair sobre o eleitor do Bolsonaro. Então durante 4 anos nós não vamos chorar, nós vamos
rir da cara do eleitor do Bolsonaro. Então, é muito importante a gente não excluir essas mensagens, não vamos excluir. Assim, essas coisas de esquerda de bosta, pode excluir, porque não tem conteúdo nenhum. Mas uma mensagem carinhosa dessa de chora a petralha, deixa pra lá. Nós vamos rir dessas pessoas, porque olha, durante 4 anos, nós não vamos chorar. Durante 4 anos, vocês serão nosso motivo de deboche. Olha aí, ó, antes de assumir, o presidente de vocês já é chacota no mundo inteiro. Antes de assumir, o presidente de vocês já criou uma possibilidade do Brasil ser embargado nos países árabes, já criou uma possibilidade do Brasil ser embargado em toda a Europa. Antes de assumir, o presidente de vocês já praticamente transformou o Brasil numa Venezuela. Vocês só não perceberam isso ainda porque vocês não têm a mínima noção de relações internacionais. Então deixa eu agradecer aqui vocês que participaram com a gente até agora, agradecer de coração, pedir os compartilhamentos aqui para a reprise, eu vou colocar a reprise agora, mas é muito importante vocês que não assistiram o início dessa transmissão, vocês compartilhem a reprise, isso é muito importante para o crescimento dos canais, para o crescimento da mensagem. Então muito obrigado, pessoal, e até amanhã.